Oi, eu sou o Henrido e esse vídeo é para falar sobre os juízos a priori. Vou fazer um pequeno resumo dos juízos a priori, pelo menos para Kant. O que você acharia de alguém se este mesmo indivíduo determinar que é necessário calcular a expressão matemática 5 mais 5 em diversos lugares do mundo, a todo momento, para saber se o resultado realmente será 10? Ou que é necessário contar a todo momento para saber que todo triângulo possui 3 lados? Parece-me um absurdo, não? O mais engraçado é que, muito provavelmente, quem critica esse tipo de universalidade, ou seja, um conceito que ocorre em todos os casos, é o primeiro a dizer que, para saber se um conhecimento realmente é útil, é necessário que haja um teste, e que este teste deverá ser, em todos os casos, o empírico. Das formas de se obter conhecimento, o juízo a priori. O juízo, conhecimento, é toda a relação entre o sujeito e o predicado. Tão logo, toda proposição que contém um sujeito e um predicado é determinado como um juízo. Esse juízo poderá adicionar algo que não está presente ao sujeito, que classificaria ele como um juízo sintético, ou algo já contido no sujeito, que classificaria ele como juízo analítico. Por acrescentar algo ao sujeito, podemos dizer que os juízos sintéticos são os que nos geram conhecimento, ao contrário do juízo analítico. Há conhecimentos que, sim, surgem da experiência, mas há também conhecimentos que não dependem exclusivamente dela. O juízo a priori é o caso em que não há dependência da experiência e das impressões dos sentidos. Em diversas vezes eu dei destaque nas palavras que traziam sentido de universalidade e necessariedade. O motivo é bem simples, esta é a característica de um juízo a priorístico. A priori, para o Kant, é o conhecimento que não tem origem exclusiva da experiência. Universalidade significa a independência de tempo e lugar, e a necessariedade significa que não seria de outro modo. Para exemplificar, antes mesmo de eu submeter a qualquer tipo de teste, é universal e necessário que um triângulo terá 3 lados. Ele será verdadeiro antes da experiência e a experiência validará o conhecimento. Observem, nada de novo foi adicionado ao sujeito triângulo. Já está contido nele o fato de que ele tem 3 lados e, necessariamente, todo triângulo terá 3 lados. Podemos classificar o conceito possuir 3 lados como um juízo analítico, e como o triângulo necessariamente terá 3 lados, o que dependerá da experiência, ele será um juízo a priori. Temos, então, um exemplo de juízo analítico a priori. Não me parece um absurdo admitir que todo triângulo possuirá 3 lados, muito menos um ato de fé. Vamos agora tratar dos juízos sintéticos a priori. Agora imaginemos o seguinte cenário. Vamos adicionar ao sujeito indivíduo o conceito de agir propositalmente para atingir um fim. Ou seja, estamos determinando que indivíduos agem propositalmente para atingir um fim. No ato de alguém tentar negar essa proposição antes mesmo de experienciar, ele já estará afirmando como verdadeiro, uma vez que estará agindo propositalmente para atingir um fim. Fim este que será a tentativa de negar o juízo determinado. E isso ocorrerá em todos os casos, e é necessário que seja assim. Observem, algo novo foi adicionado ao sujeito indivíduo. Não estava contido nele o fato de que este age propositalmente para atingir fins. Podemos classificar o conceito agir propositalmente para atingir fins como um juízo sintético, e como indivíduos necessariamente agem propositalmente para atingir fins, o que independerá da experiência, ele será um juízo a priori. Temos, então, um exemplo de juízo sintético a priori. Muitos chamam isso de falácia lógica ou argumento circular, mas o que ocorre é que antes mesmo de experienciar, o juízo já era verdadeiro e, quando adicionado às sensações da ação, como por exemplo tentar negar a própria proposição, esse juízo já se adequou à realidade, mostrando-se, novamente, verdadeiro. Portanto, caso, por exemplo, um indivíduo venha sair de sua casa para tomar um sorvete, vemos aqui o juízo novamente sendo evidenciado, já que ele agiu, saiu de sua casa, para atingir um fim, tomar um sorvete. Devo reforçar que, por ser algo novo acrescentado ao sujeito, o juízo sintético a priori expande o conhecimento, gerando conteúdo científico. E quando a gente explica o juízo a priori, geralmente vem um Mickey refutador e tenta lançar o seguinte: mas aí é só pegar o juízo e dizer que é a priori. Todos os juízos serão verdadeiros, então. Mas é óbvio que não basta simplesmente determinar um juízo com a priori que ele será verdadeiro. Vou dar um exemplo com o nosso juízo sintético que acabamos de usar, modificando o conceito. Vamos adicionar ao sujeito indivíduo o conceito de agir propositalmente e necessariamente atingir seu fim. Ou seja, estamos determinando que indivíduos agem propositalmente e atingem necessariamente o seu fim. No ato de alguém tentar negar essa proposição antes mesmo de experienciar, por ser dado como a priori,
esta pessoa precisaria atingir seu fim, de acordo com o pressuposto, que seria ter sucesso em negar o pressuposto. Porém, se assim o fizesse, haveria uma contradição, uma vez que ela afirmaria o juízo ao mesmo tempo que ela negaria. Ela afirmaria no sentido de conseguir atingir seu fim, conforme o conceito determinou. Mas como seu fim era tentar negar o juízo, então o juízo necessariamente deveria ser falso. Para ficar claro, a diferença entre agir propositalmente para atingir o fim e agir propositalmente e atingir necessariamente o seu fim é que a primeira proposição define que ele busca atingir um fim, podendo ou não ter sucesso, e a segunda afirma que ele sempre terá sucesso, o que seria falso conforme eu demonstrei. Então, ainda que eu adicionasse um conceito ao sujeito que não estava contido nele e que não dependeria da experiência, a experiência demonstraria que o juízo era falso. Tão logo, ele não era verdadeiro antes mesmo da experiência acontecer e nem posterior a ela. Ele não era necessariamente e universalmente verdadeiro. Por isso, como crítica aos racionalistas, Kant admite que, sem a experiência, dados na intuição, o pensamento são vazios de mundo. Vimos que o juízo a priori não é mera definição e que possui requisitos. Existem muito mais conteúdo acerca do juízo a priori, mas esse breve comentário já serve para elucidar a questão. Vimos também que o juízo a priori possui o caráter de universalidade e necessariedade, como, por exemplo, todo conhecimento vem da experiência, ou só será possível conhecer algo se submetido ao teste da verificação. Então podemos concluir que, para quem cita esses dois exemplos como verdadeiros, eles estão dizendo basicamente que, a priori, todo conhecimento vem da experiência. O arquétipo a priorístico. Definimos e damos alguns exemplos de juízos a priori, mas precisamos ir um pouco mais longe. Como se forma o juízo a priori? Primeiro, temos que ter em mente que tratamos aqui de juízos a priori puros. Juízos a priori impuros seriam aqueles juízos que, por exemplo, abstrai-se de uma experiência como o da toda mudança tem uma causa, onde mudança abstrai-se da experiência. Portanto, o a priori impuro será livre da sensação e terá caráter necessário para a nossa faculdade cognoscitiva. Porra, que palavra foda, mano. Ele será necessário para que a experiência ocorra e ocorra de tal maneira. A sensibilidade é o meio de recebermos o objeto e sua representação enquanto ele nos afeta. E o juízo imediato que fazemos desse objeto, e que servirá como um meio a qualquer pensamento, irá se chamar intuição. Essa intuição só será possível a partir do momento que refletimos internamente sobre nós mesmos. O juízo a priori, então, parece antecipar uma determinada experiência universalizada. Conclusão. É uma lástima quando eu ouço que juízos a priori são contos de fada. E a dor se estende quando o mesmo indivíduo defende que o método necessariamente tem que ser empírico. É óbvio, o exagero também ocorre para quem defende o apriorismo ao máximo e as correções também serão necessárias. Para estas duas aulas eu direciono o seguinte: pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Somente a partir de sua união pode surgir a cognição. Por hoje é só, um grande abraço e até mais!